Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Movida para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Renato Franklin, diretor-presidente, e Edmar Neto, diretor administrativo, financeiro e de RI. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Movida, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Renato Franklin. Por favor, Sr. Renato, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa teleconferência para falar dos resultados do quarto trimestre e também do ano de 2020. O ano de 2020, só começar fazendo uma observação, foi um ano que transformou a humanidade, acho que todo mundo percebe isso, e gosto sempre de olhar para o que fica de positivo. E o que fica de positivo foi que transformou as relações, colocando as pessoas ainda mais no centro das atenções e dos cuidados. Então eu começo essa teleconferência agradecendo primeiro as nossas pessoas, a nossa gente aqui, a família dessas pessoas que mantiveram as nossas operações consideradas um serviço essencial, com segurança, com empatia, cuidando da nossa gente e cuidando dos nossos clientes. Dito isso, falando da Movida. Para a Movida, gente, esse ano também foi um ano de transformação muito forte. Um ano que, além de ganhar maturidade, amadurecer a companhia, a gente também teve a aceleração de várias iniciativas. Então, da mesma forma que a pandemia acelerou a transformação cultural e a mudança de hábitos, a digitalização, na Movida não foi diferente. E é por isso que a principal mensagem da teleconferência de hoje é a consolidação de um novo patamar. Essa é a mensagem que nós vamos passar durante a nossa apresentação. Eu exemplifico esse novo patamar com alguns destaques na página 3. Vamos a eles. Primeiro, mesmo no ano de pandemia, crescimento de 8.600 casos. Nós vamos falar um pouco mais à frente de crescimento, mas a recuperação foi forte e um quarto trimestre muito bom para a companhia, o melhor trimestre da história da Movida, consolidando um novo trimestre. Receita, 4,1 bilhões, crescimento de receita sobre 2019, mesmo com alguns trimestres, como o segundo tri, com o lockdown e com tudo que aconteceu aqui. EBITDA, de quase 900 milhões de reais, estão reforçando o nosso compromisso de ganho de eficiência, de disciplina de custos, de melhoria de margem, é 20% maior do que 2019. A margem EBITDA de aluguel batendo 54%. E quando a gente olha para o lucro líquido, ele é quase 5 vezes maior do que o terceiro trimestre. É isso mesmo, gente, é mais do que o dobro do quarto tri de 2019, um patamar recorde de 184 milhões de reais. Se a gente pegar o lucro líquido recorrente, o Edmar vai dar mais detalhes depois, a gente chega a 139 milhões de reais, que já é outro patamar de bottom line para a companhia. E aí destacamos do lado direito do slide dois marcos importantes, que no médio prazo vão fazer muita diferença para a companhia. O primeiro deles, a emissão de um bond, que é a primeira captação no mercado externo da companhia, no mercado de dívida, com um bond vinculado à sustentabilidade. Então, 500 milhões de dólares, 10 anos, extremamente suportado por investidores, com demanda boa, taxa de 5,25 ao ano e com um compromisso de redução das nossas emissões de 30% em 10 anos, primeiro Sustainability Linked Bond do setor. Mais uma vez, a Movida à frente do setor, puxando novas tendências e abrindo novas fontes de recursos para suportar o plano de crescimento da companhia. Dito isso, convido vocês para o slide 4 para a gente falar um pouquinho mais de crescimento.
A gente sempre mostra esse slide do crescimento da frota, de novo reforçando, né? A gente tem um histórico forte de crescimento, mesmo com pandemia, crescemos 8.600 carros, muito diferente aí do mercado lá fora do Brasil, então mostrando o potencial de crescimento que o país tem, os fundamentos fortes desse setor, eu reforço aqui de novo. Mas qual é o ponto mais importante, né? A gente tem um CAGR de 16% desde o IPO, mesmo com a pandemia, a gente está com um CAGR forte, mas esse novo patamar que nós atingimos, ele nos dá ainda mais capacidade de crescimento. Quem teve a oportunidade de ver no nosso Movida Day, quando nós fizemos o Investor Day junto à PIMEC no final do ano passado, a gente mostrou a matriz falando do nosso potencial de crescimento de acordo com a melhora de margem. Hoje nós temos um balanço forte para crescer, processos mais maduros, maturidade das nossas operações e uma execução ainda melhor. Então a gente vai falar um pouco mais à frente, mas estamos enxergando realmente um ano muito positivo para a Movida, esse ano que se inicia em 2021. Vamos falar um pouquinho de cada negócio? Convido aqui para a página 5, para a gente começar pelo Rentacar, o RAX. O RAX fez recorde de receita líquida, 359 milhões, e principalmente com uma taxa de ocupação recorde, foram 5 pontos percentuais a mais de taxa de ocupação. Isso se reflete também, né, a gente tem uma competição saudável, de novo, muita demanda, que faz com que a competição seja racional. Nós estamos focados na pessoa física e fizemos novamente um recorde de receita por carro, R$ 2.268 de receita mensal por carro, é 12,5% maior do que o quarto TRI de 2019, que já tinha sido um trimestre forte. Do ponto de vista de áreas, também estamos ganhando, estamos crescendo 7,6%, e no lado direito, parte de baixo da página, a gente reforça o nosso compromisso por esse ganho de eficiência de custo. Estão chegando a R$ 500 em 2020, pendente do custo desde 2017. Na comparação trimestre contra trimestre, só gostaria de lembrar que lá no quarto TRI de 19 nós tivemos um crédito de PIS e COFINS que acabou impactando esse custo por carro aqui, tá? Mas estamos bem confiantes com o Rentacar, fundamentos ainda muito positivos, mercado aqui continua crescendo, com a nossa visão muito positiva para o RAC aí 2021 em diante. Vamos passar para a página 6 para falar um pouquinho de GTF, Gestão e Terceirização de Frotas. Reforçando aqui, né, o 0 km de pessoa física, que é igual ao GTF, só que com pessoa física, ele está aqui dentro e já contribui para o crescimento no quarto trimestre de 2020. Lembrando que nós relançamos ele em julho, hoje com a plataforma totalmente digital, a única companhia que está entregando o carro realmente num prazo praticamente pronta entrega, média de entrega de 2 dias, muito diferente dos outros produtos do mercado, numa outra escala de crescimento. A gente está aqui com 141 milhões de reais de receita líquida. A receita por carro, pelo impacto do 0 km, ela cai um pouquinho. Não é que o ticket é menor. Se vocês entrarem aí nos anúncios, convido vocês a entrar no nosso site 0 km, aproveitar e olhar um carro, que vai ter carro interessante para todos vocês. A gente tem promoções que nos 3 primeiros meses a gente dá 50% de desconto na mensalidade. Claro que isso está precificado. Só que para o cliente é um chamativo importante para ele fazer a transição e aí isso impacta no início a receita por carro. Você pode ver que o número de diárias tem crescimento de 16%, mas a gente tem uma receita já contratada para frente maior do que a que está incorrendo hoje. E aqui também temos a disciplina de custos, estamos replicando todas as melhorias de negociações que nós estamos fazendo com o nível de custo e de eficiência operacional e reduzindo o custo por carro, ano após ano, gerando um novo patamar de margem para o nosso negócio de GTF também. Tá? Vamos para a página 7 para falar de seminovos. Seminovos, destaque muito positivo, né, porque a gente conseguiu, durante o ano de 2020, confirmar o ganho de maturidade dessa área de negócio. Né? Então, a área que vende os nossos ativos, né, então faz a revenda dos nossos ativos, com uma receita líquida recorde em 2020. A gente, quando olha trimestre contra trimestre, tem que relembrar a nossa estratégia de priorizar o RAC. Então, quando a gente fala que nós vendemos 9.869 carros no quarto TRI, foi porque a nossa decisão foi manter mais carros na operação de rentacar e atender os nossos clientes, manter o crescimento do RAC e segurar os carros na operação. Lembrando que tem sim uma margem muito positiva, né? Você vê aí nesse terceiro quadrante aqui, ticket médio de R$50 mil, 19% de margem bruta em seminovos, ou seja, nós temos um resultado guardado aqui na venda do carro. A nossa decisão foi vender depois, os preços continuam fortes, até com algum aumento de preço devido à inflação do carro zero, que repassa para o carro seminovo, e a gente vai ver margens muito fortes na venda de seminovos,
durante todo o ano de 2021, dado o aumento do carro zero no final de 2020. Ele repassa para o carro seminovo. Bom, de diluição, SG&A de 2020, 6%, em linha com o que a gente tinha de expectativa, mesmo com o ano de pandemia, de novo, reforçando a maturidade de seminovos, que tem evoluído bastante, tem hoje uma capacidade de venda diferente e está muito mais preparado para suportar o crescimento da companhia. Vou passar agora para o Edmar, para dar um pouquinho mais de cor sobre os números financeiros e falar também sobre a nossa capacidade de crescimento, mostrar como é que estamos mais bem posicionados. Edmar? Bom dia a todos, obrigado, Renato. Eu convido vocês para passarmos para a página número 8, onde a gente fala da depreciação. Como a gente já havia anunciado no quarto TRI, nós reduzimos a depreciação por carro, tanto no RAC quanto no GTF. No RAC, essa queda foi de aproximadamente 10%. No GTF, ela foi maior, 36%. Aqui, principalmente, devido ao fato que nós estamos cada vez mais vendendo os nossos carros GTF na loja e, portanto, conseguindo obter margens melhores. Quando a gente fala do LPM, a gente ainda está com um valor de R$ 3.400 para o RAC e R$ 3.800 para o GTF, mas ele já começa a ceder. O nosso objetivo aqui é ser cauteloso na hora de fazer esse pouso, né, olhando o mercado do jeito que a gente está vendo hoje. A Renato vai falar um pouquinho disso mais à frente. Sobre o nosso balanço, né, a gente mostra aqui que a partir de 2020 a gente já está rodando com a depreciação acumulada em torno de 5%, que nos parece um patamar bastante adequado para um momento de alta volatilidade no preço dos carros. Convidando vocês para passar para a página 9, eu vou falar dos resultados do quarto trimestre e o destaque aqui diz respeito ao EBITDA e ao EBIT consolidados, que foram recordes. E aí eles, ainda que uma ou outra linha de negócio tenha tido uma evolução de margem, no caso agora do quarto trimestre, o destaque positivo com certeza é seminovos. Então, falando do RAC, a gente entrega uma margem de 45%, de novo, o efeito do crédito dos COFINS, como o Renato mencionou no ano passado, favorece a comparação, né, no caso de 2019. Em GTF, a gente tem um 61%, e aqui tem a ver, certamente, claramente, com a nossa crescimento no 0 km, que a gente tem ainda algum estoque e alguma gastos adicionais nesse início da operação, e a parte de seminovos, que houve uma evolução de 51 milhões no EBITDA de um trimestre para o outro. Ou seja, o nosso consolidado, a gente captura quase 4 pontos de margem e 43 milhões na comparação trimestral. Falando de EBIT, não é muito diferente aqui, a carga adicional de depreciação ela se faz sentir, mas mais uma vez o destaque é seminovos, com uma evolução de margem EBIT de aproximadamente 11 pontos percentuais, evolução, no caso de EBIT trimestral, um novo recorde de 220, né, com 62 milhões sobre o quarto TRI do ano passado, perdão, de 19, e uma margem de 44%, também uma margem muito forte. Para falar de 2020, né, a gente traz os números na página 10, margem de RAC e EBITDA praticamente estável, mesmo com a pandemia, e a gente tendo um segundo trimestre muito abaixo da média que nós entregamos. No caso do GTF, no ano, a gente um crescimento importante, um crescimento de 3 pontos de margem e mais de 50 milhões de crescimento de EBITDA. Em seminovos, a gente entrega um ano cheio com margem de EBITDA positiva, praticamente 90 milhões de EBITDA aqui no caso, de seminovos. Então, 895 milhões de EBITDA analisado, são 148 milhões sobre o ano de 2019, isso é um crescimento de 20%.
Na parte do EBIT, lembrando, nós trouxemos uma carga de maior depreciação ao longo do ano, o EBIT acusa isso, mas quando você, em cada linha de negócios, mas quando você vai para o consolidado, a gente mostra, sim, uma evolução de margem de 0,4 e uma evolução em números absolutos, levando a um EBIT recorde também, tá? EBIT recorde em 482 e EBITDA recorde em 895 milhões. Na página 11, a gente traz os resultados consolidados e, como o Renato falou, a gente consolida um novo patamar de resultados na companhia nesse quarto tri, né? E esse resultado é importante para a gente. Então, a receita cresce, né? 4 bi 100. A receita no trimestre, ela é pouca coisa menor aí por conta da menor quantidade de carros vendidos. Quando a gente fala de EBITDA, e aí eu estou do lado direito do slide, na parte alta, como eu já havia mencionado, crescimento de 20%, 895, recorde trimestral, 305 milhões de EBITDA no quarto tri, mais 43 milhões sobre o ano passado, em 2019. O EBIT, que está do lado esquerdo da página, na parte baixa, a mesma coisa, novo patamar, 220 milhões, nosso resultado recorrente, margem de 44 pontos. E o lucro líquido também é uma força muito importante na recuperação a partir da metade do terceiro trimestre, se consolidando no quarto trimestre. Então, o nosso lucro ficou no trimestre, e aqui estou falando do lado direito baixo da página, são 139 milhões de lucro recorrente, para um lucro trimestral contábil recorde de 184 milhões, uma margem de aluguel de 28%, de novo, novos patamares para a companhia. Eu queria falar um pouquinho de caixa e cronograma de dívida, né? Porque esse foi um tema muito importante para a gente durante 2020, né? Nós terminamos o ano com mais de 1 bi e 700 em caixa e com um perfil que, se não era o ideal, era um perfil que, sim, a gente conseguiria alinhar e tratar como a gente vinha fazendo em tempos passados. Entretanto, em janeiro, com liquidação, em fevereiro, houve a emissão do bond, né? O bond é transformacional para a Movida no que diz respeito ao duration da sua dívida, o acesso a novos mercados e mercados com uma profundidade muito importante e, mais uma vez, a Movida saiu na frente, sendo a primeira empresa de rentacar no Brasil a emitir um bond e sendo a primeira empresa de rentacar no mundo a emitir um bond com esse aspecto de sustentabilidade, o chamado Sustainability Linked Bond. Então, vocês veem aqui, a gente, dessa forma, endereça os próximos 7 anos de vencimento com os recursos do bond. Passando para a página 13, eu queria trazer só aqui alguns aspectos importantes nesse novo cenário, né? Então, o primeiro deles é o endividamento, né? A gente continua com uma disciplina muito forte, de indicadores muito positivos, destaque para a alavancagem, que com já o crescimento que a gente mostrou no quarto tri, tem um número de 2,7, pouca coisa maior do que o quarto tri de 2019, e ainda muito longe do nosso coverage. Destaque aqui para a cobertura de juros, né, tanto do ponto de vista do EBITDA quanto do EBIT, que são indicadores aqui que vem crescendo a cada trimestre e, mais uma vez, batendo novos recordes. Do lado direito, e é esse um ponto importante, quando a gente olha para frente, né, a gente faz um destaque aqui sobre o que dá para crescer aqui na Movida, né, guardando toda a disciplina financeira que nós temos tido até o momento. Então, quando a gente olha para o EBITDA de pouco mais de 300 milhões que a gente entregou agora no quarto tri, né, com o crescimento que a gente antevê para 2021, é muito fácil imaginar que a gente vai ter um acréscimo na nossa EBITDA de pelo menos 36%, levando a 1,6
1,2, bi de EBITDA, é um patamar muito distinto, né, em relação ao que a gente tem rodado hoje. Adicionalmente, os números também mostram, na comparação entre 2020 e 2019, que houve um avanço de margem de 3 pontos percentuais, ou seja, mais espaço para a companhia crescer, seja do ponto de vista nominal, né, pelo crescimento do EBITDA, seja do ponto de vista de melhoria de margem, e aí a gente faz referência à tabela do Investor Day, né, de sensibilidade, né, que a gente mostrou lá em novembro. A tabela já mostra que, olhando para margem de 22 consolidada ou /E, um EBITDA de 1,2 bi, já dá para imaginar a companhia crescendo 35 mil carros sem estressar o balanço. Na parte de baixo desse slide, e é um slide que a gente vai manter por conta dos nossos investidores do bond, e a gente trata aqui o EBITDA exatamente como ele é tratado na escritura, na documentação do bond, a gente faz a reconciliação saindo do EBITDA contábil, eliminando os efeitos de internos, né, e chegando a 960 milhões, que é o EBITDA que vale para efeito de medição de carbon para a Movida. A gente tratou, é importante registrar isso aqui, o lucro como lucro contábil, né, que são 184 milhões, e o nosso lucro recorrente, nós estamos expurgando 2 ajustes positivos que tivemos no trimestre, que foram as reversões de internos, tanto do contas a receber, da ordem de 17 milhões, quanto da parte de ativos e lojas, que foi da ordem de 51 milhões, total 68. Líquido de imposto é isso que faz a diferença entre o resultado de 1,84 e o resultado de 1,39. Passando para a parte de fluxo de caixa, e aí, mais uma vez, esse foi um tema muito importante durante o ano de 2020. Claramente, aqui a gente vê a evolução que aconteceu durante 2020, a pandemia. Então, saindo do EBITDA, o 895, né, a gente faz aqui a reconciliação com atividade de compra e venda de carro, e claramente você vê, né, que a gente está gerando caixa, sim, na renovação da frota, perto de 400 milhões de reais, que é o 2.220 menos 1.824. Isso leva a companhia a uma geração de caixa operacional da ordem de 1,5 bi. Né? Quando a gente fala de caixa gerado antes do crescimento, e aí nós já estamos levando em conta o resultado financeiro e outros CAPEX, a gente está falando de 1,2 bi de geração de caixa, uma evolução de 1 bilhão de reais em relação a 2019, uma evolução importantíssima num cenário bastante desafiador. Com isso, a gente consegue fundiar o nosso crescimento, e aí a gente mostra que, na realidade, o fluxo de caixa livre nosso, ele melhora mais de 180 milhões de reais, principalmente por conta da evolução do operacional. Dito isso, eu devolvo a palavra para o Renato, para ele fazer as considerações finais aqui da nossa apresentação. Obrigado, Edmar. A gente passa para a página 15, né, para falar um pouco dos reconhecimentos de 2020. 2020 foi um ano desafiador, mas nós tivemos aí vários reconhecimentos e destacamos aqui um em cada dimensão. Né? Então, primeira locadora, isto é, as melhores da dinheiro aí, então a gente ganhou a primeira locadora do Brasil. Do lado de clientes, né, 2 prêmios importantes: primeiro, líder em responsabilidade social, e segundo, melhor call center interno do Brasil. Então, um prêmio importante que valoriza a nossa operação, já tem focado em atendimento ao cliente, nossa gente do call center aí, parabéns, aproveito para reconhecer todo mundo. Do lado de relação com o investidor, né, Institutional Investor, fomos eleitos em primeiro lugar dentro das small caps, e com a honra de receber aí melhor CEO e melhor CFO. Então, nós dois aqui agradecemos aí todo mundo pela avaliação. Tive a honra ainda de ser reconhecido como executivo de valor, o prêmio do valor econômico,
e uma certificação importante que, na verdade, reflete os verdadeiros responsáveis por esse reconhecimento, que é o Great Place to Work, reconhecendo a nossa gente, nosso ambiente de trabalhar. Isso é também sustentabilidade. E aí, já fazendo o link de sustentabilidade, eu pulo para a página 16, para a gente poder falar também dos reconhecimentos que tivemos em relação à ASG. Antes disso, só na nossa estratégia, relembrando nos nossos 3 pilares, a gente tem um pilar de empresa melhor, então temos muita diversidade aqui dentro, com empoderamento, mas com compromisso com lucro e com geração de valor para todos os stakeholders. Entregamos isso através da mobilidade melhor, com muita inclusão. Isso também dá crescimento, porque a gente atinge mais públicos, atingimos classe C e trabalhamos para todos os públicos e procuramos ter soluções para todas as minorias que ajudem, e cada minoria vai se tornando até maioria hoje, crescendo bastante. E com compromisso de ter um planeta melhor, reforçando o nosso compromisso de carbono neutro até 2030, carbono positivo até 2040, alinhado com todos os objetivos das Nações Unidas. Os reconhecimentos a gente destacou ali na parte de baixo, né? Então, o primeiro deles, só lembrar lá no início de 2020, certificação B, então, primeira locadora de capital aberto do mundo a receber a certificação B, segunda empresa de capital aberta do Brasil a ter certificação B, tem nos rendido muita visibilidade e reconhecimento para alianças estratégicas, para parcerias. E já trago ali do lado o segundo reconhecimento, quando a gente fala de Nações Unidas, teve a reunião COP26 das Nações Unidas, agora no final do ano, e a Movida foi a única empresa brasileira, eu fui o único brasileiro convidado a participar dessa reunião, celebrando o 5º aniversário do Acordo de Paris, com chefes de Estado dos principais países do mundo, e a Movida como um case de compromisso com um planeta melhor, compromisso com um planeta mais sustentável e com práticas de governança reconhecidas globalmente. Além disso, do lado direito, né, entramos para o ICO 2 da B3 e tivemos a manutenção do ISO B3, então participamos do ISO B3 em 2020 e agora estamos no ISO B3 de novo para 2021. Selos aí que mostram que estamos na direção certa, apesar de termos a certeza que ainda tem muito mais a fazer quando a gente fala de ASG. Estou seguindo agora para o último slide 17, para a gente falar um pouquinho do que a gente vê pela frente. Quais são as nossas avenidas de crescimento, né? Então a gente vê crescimento sim. E aí pegando os pilares, né, o primeiro pilar aqui, montadora, que eu sei que vai vir pergunta aí, o pessoal questiona. Como é que a gente está vendo isso? Primeiro, nós conseguimos bons acordos para 2021, então já temos hoje compromisso com as montadoras assinado para a gente poder entregar um crescimento bacana em 2021. Já estamos com discussão de longo prazo com as montadoras, estou discutindo 2022, uma visão positiva para 2022. Enxergamos sim, tem aí esse gargalo de fornecimento, principalmente no supply chain das montadoras, né, que tem impactado um pouquinho a produção. Tem algumas montadoras mais otimistas falando que a partir de março já resolve, outras é abril, outras são junho. Então, como o Ed falou, pode ser segundo tri, pode ser meio do ano, mas tudo cabe no nosso plano de negócio. Vai depender só o tanto que a gente vai pisar no acelerador já no segundo trimestre, que é um pouco a mais do que agora, ou seja, já dá para pisar um pouco mais, e o restante fica no segundo semestre. Além disso, um pilar importante do nosso novo ciclo, né, é essa gestão austera, disciplina de custos. Nós somos, desde o início, temos reforçado isso, uma companhia low cost, esse é nosso diferencial, isso dá agilidade, dá mais velocidade e traz também ganho de margem, focando muito no digital para entregar eficiência com melhor experiência para o cliente. Aí eu já entro em cada uma das unidades de negócio, né, para falar um pouquinho de cada uma delas. Hacks, como eu falei, demanda muito forte, mercado com fundamentos positivos, a gente vai ver o mercado crescendo 15% ao ano, 20% ao ano, depende aí da capacidade de crescimento dos players desse mercado, mas com demanda racional, pressão por preços para cima, e a Movida muito bem posicionada no cliente final, pessoa física. Cada uma tem um nicho, cada uma se posiciona mais voltada para um determinado segmento. A gente foca muito na pessoa física, entrega mais de área média. Temos liderança na maior parte das cidades quando fala de venda online para a pessoa física. E é um mercado que continuará crescendo aí por muito tempo, entregando um crescimento no hack com margem cada vez melhor. Segundo, o GTS. O GTS, a gente já falou, tem muito espaço aqui para continuar crescendo no corporativo, um mercado subpenetrado que vem ganhando penetração. E o nosso foco no GTS, o nosso posicionamento é crescer em duas principais avenidas. Uma, o 0 km, que é o GTS de pessoa física. Estamos crescendo bastante, acreditamos muito nesse mercado. Reforço, para mim, vai ser o maior mercado das locadoras no futuro. E
com a célula digital nossa que vende digitalmente para pequenas e médias empresas, onde a margem é boa também vamos crescer bastante, tem muito espaço para trabalhar com pequena e média empresa, com crédito bom e margem boa, de novo, com rentabilidade contratada, bastante visibilidade para a companhia em termos de geração de caixa. E no lado direito da página, seminovos. Seminovos, gente, a gente entrou num novo ciclo. Agora não precisamos mais provar nada, a maturidade está aí, está capaz de entregar. O que é esse novo ciclo? É mais digital. A nossa ideia aqui é aumentar ainda mais a capacidade do varejo, aprimorando as ferramentas digitais que vão nos dar escala para vender num outro patamar e permitir com que a companhia cresça sem nenhum gargalo na venda dos carros seminovos. Foi uma experiência muito importante e positiva que a gente teve durante a pandemia. Hoje, estamos com um NPS altíssimo em seminovos, todos os meses acima de 83% de NPS, é muito bom, e reforçando as ferramentas digitais nossas como um grande diferencial da Movida no mercado de venda de seminovos. Dito isso, o que a gente está vendo para frente? Né? Então, eu reforço esse novo posicionamento. Como o Edmar falou, né? Temos um balanço muito forte, caixa reforçado, com duration longo demais. Se você pegar o que a gente tem em caixa hoje, com vencimento de dívida em 10 anos, então está bem tranquilo do ponto de vista de duration, além da oferta de diversas fontes, acesso a diversas fontes de capital para nos financiar. Segundo, o EBITDA anualizado, como vocês viram, 1,2 bilhões, já com margem de 22%, que dá os 30 a 35 mil carros que o Ed falou, sem mexer na alavancagem. Então, bastante crescimento ali. E, obviamente, quando você cresce, cada carro, ele começa a trazer EBITDA 1 mês, 2 meses depois. Quando pega no caso do 0 km, que a margem é muito alta, o GTF, isso a contribuição ainda é mais forte. Então, esse crescimento, ele é exponencial. Você vai crescer, a gente permite crescer mais. Não temos gargalo com o ponto de vista de processo, temos uma estrutura bem mais forte, bem mais madura e preparada para esse ciclo de crescimento e com fundamentos de mercado que permitem essa competição racional, precificação, podendo capturar um pouco mais de margem, ganhos de escala sim, que a gente também tem ganhos de escala. O primeiro TRI já vem bem, só lembrando, nós já estamos acabando o segundo mês do primeiro trimestre, então já temos visibilidade do primeiro trimestre. Posso garantir a vocês que não tem nada diferente do quarto trimestre. A gente tem sim oportunidade, continua o preço dos seminovos muito forte, a gente vai ver margem de seminovos. A gente tem uma visão conservadora, porque não sabemos o que vai acontecer com o preço do carro seminovo após a retomada de toda a indústria automotiva. Então a gente tem uma visão conservadora na depreciação, como o Edmar colocou. Mas o que a gente está enxergando pelos números e pelas vendas no primeiro trimestre é margem muito forte em seminovos, que vai contribuir com um resultado positivo. A depreciação, para mim, é só uma questão temporal. Então, se a gente está um pouco mais conservador agora, o lucro vem um pouco mais para frente. E a gente optou por ter essa disciplina conservadora. Mas estamos vendo um ano muito forte para a indústria como um todo e a Movida se posicionando cada vez mais diferenciada no que tange ao relacionamento digital com nossos clientes e com avenidas de crescimento bem sólidas e bem fortes para gerar valor para todos os stakeholders. É isso que a gente tinha para falar. Agora abrimos para perguntas aí, podemos aprofundar em qualquer detalhe que vocês queiram. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Olá pessoal, bom dia. Renato, Ed, obrigado pelo call, parabéns aí pelo trimestre também. Tá? 2 questões do meu lado aqui, pessoal. Primeira, Renato, você já comentou aí na tua parte final da apresentação sobre normalização de indústria. Essa é realmente um ponto que a gente está tentando enxergar melhor aqui. O que é a cabeça de vocês para normalização? Né? Você comentou entre Q2 e Q3, mas a gente tem ouvido, de certa forma, um movimento de postergação aí das montadoras. Será que isso aqui já está se arrastando para o segundo semestre? Né? E se puder também comentar, não sei, Ed, também, sobre as condições que as montadoras têm pedido aí nessas negociações que vocês falaram que já fecharam, né? Quanto que tem sido, eventualmente, aí, o aumento de preço numa base contra ano? Só a gente entender como é que a dinâmica fala aí, como deveria normalizar o fornecimento de carro, tá? E aí, a segunda pergunta, pessoal, nos eventos, aí, nos movimentos de
consolidação que vocês fizeram, eu ressalto dois aqui, né, tanto a Vox quanto a própria a CS Frotas, vamos colocar aqui também como evento de crescimento. O primeiro, como é que tem sido a integração da Vox, se já está concluído, deveria ser algo fácil, e se vocês já definiram como é que vai ser a integração da CS Frotas, se eventualmente vai ser qual o modelo de pagamento, né? Estava se discutindo ali, inclusive, emissão de equity, enfim, o que vocês podem falar a respeito da integração da CS. São esses pontos, pessoal. Obrigado aí. Bom dia a todos. Obrigado, Lucas. Vamos lá. Primeira pergunta, montadora, né? Dando um pouquinho mais de cor aqui, porque realmente tem alguma imprevisibilidade, mas como é que a gente está? A gente fechou os acordos ainda no final de 2020, né? Com calendarização para o ano inteiro. Todas as montadoras têm cumprido ou entregue um pouquinho mais do que era o compromisso nosso no mês a mês. Então, se você pegar, alguém está furando? Não está furando. A gente tem, sim, esse gargalo, né, o problema do chip e alguns outros insumos que afetam, eventualmente, algumas versões e a gente acaba alterando, tendo flexibilidade aí, alterando um pouquinho o mix para poder ter a quantidade de carro. Mas eu vejo, assim, todo mundo, ontem mesmo, semana, tivemos reunião com uma montadora aqui e tal, e o pessoal falando que espera que em março já vai estar normalizado, no máximo abril, a questão do fornecimento. A gente tem uma rampa na montadora que não é tão rápida, né? Não é tão curto prazo. Então, o que a gente vê é realmente uma retomada da produção ao longo do segundo trimestre. O grande ponto é se a gente perguntar, você vai conseguir comprar a quantidade que você gostaria de comprar já em abril ou vai ser em maio ou junho? Pode atrasar 1 ou 2 meses, mas eu não acho que é muito mais do que isso não, sendo bem transparente. A gente tem tido a oportunidade de fechar algumas alianças diferentes com as montadoras. Nós temos sido reconhecidos como um player que está mais presente na pessoa física, no varejo, com posicionamento de inovação forte. E isso tem nos permitido negociar, usando também a nossa capacidade da habilidade no lançamento do modelo, a um carro diferente, assim como foi com o Leaf aí, que a gente fez uma ação e está fazendo uma ação muito diferente, tá? Então a gente vê desse jeito, andando bem e sob controle, não vejo maiores vícios. Agora, tudo depende, né? A gente não sabe ainda como é que é a pandemia aí para frente, está considerando um cenário normal, andando do jeito que está, vacinação andando de uma forma mais lenta do que a gente gostaria, mas tudo acontecendo de forma gradual, é assim que a gente está vendo. Não vejo se estendendo muito a questão da produção de montadoras não, tá? Sobre a segunda pergunta, né? A Vox integrou realmente a gente aqui, é um player que, num momento desse, né, que você tem pouco carro, primeiro as aquisições pequenas elas passam a fazer um pouco mais sentido, desde que sejam por um valor justo. A Vox integra a nossa operação de ETF, é um player que tem prestação de serviço diferenciada, tem um nicho um pouco mais premium, tem um reconhecimento de alguns clientes, inclusive, que a gente estava junto e brigando lá, e que complementa a gente. Pode ter mais dessa? A gente está sempre avaliando. Pode ter. O nosso plano de negócio base, ele é crescimento orgânico, a gente está falando desses 35 mil carros de crescimento orgânico, adicionando, ganhando escala. Mas estamos sempre avaliando, se tiver oportunidade que faça sentido, coisas desse porte pequeno que agregue, que tenha nicho, que tenha prestação de serviço diferente, posicionamento de valor igual ao nosso, a gente vai considerar sim. Sobre CS, vou deixar o Ed dar um pouco mais de cor, a gente não tem definição, mas só para dar um pouco mais de profundidade para vocês aí. Oi, Lucas, bom dia. Obrigado pela pergunta. Eu aproveito, na web tem várias perguntas sobre essa potencial transação, tá? Então, preliminarmente, e lembra que o movimento ele deve sair da Simpar, né? Que a Simpar que anunciou a contratação de um banco para fazer o valuation. Então, preliminarmente, Lucas, nós temos que aguardar a movimentação da Simpar. Tudo indica que deve ser uma transação 100% equity, né? Mas eu tenho que aguardar. Eu ainda não vi número detalhado da CS, não vi nada. Então, nesse momento, a gente está só, vamos chamar assim, no aquecimento para começar a se movimentar de maneira mais efetiva a partir da proposta. O que é importante registrar aqui, né, e dito pelo próprio comunicado da Simpar, a estrutura da decisão será uma estrutura que a companhia ouvirá os seus conselheiros independentes e quem votará serão os acionistas minoritários, votando especificamente
para essa transação. Tá? Então, a gente vai procurar observar os mais altos níveis de governança que o mercado preconiza para esse tipo de transação de partes relacionadas. Ótimo, ficou claro aqui, pessoal. Obrigado, Renato e Ed. Bom dia. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Suzaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, Renato, você mencionou no começo do call essa questão de mudança de patamar de resultado da Movida. Né? Pensando no primeiro TRI, né, e olhando para frente, né, o resultado trimestral, faz sentido a gente considerar que essa mudança de patamar, assim, de uma forma resumida, a gente está falando de lucro líquido trimestral acima de 100 milhões. E a segunda pergunta é um follow-up sobre essa discussão de consolidação do setor. Saiu na mídia, né, que o CAD pediu para algumas empresas se manifestar na transação, né, de Localiza Unidas, incluindo a Movida. Não sei se você pode comentar um pouco a sua visão sobre esse processo. Obrigado. Obrigado, Vitor. Realmente, sobre a primeira pergunta, né? A gente está vendo o primeiro TRI forte, então, como você comentou, dá para a gente considerar, sim, que a gente mantém o mesmo patamar. Quarto TRI, né, tem a sazonalidade forte lá, mas o lucro recorrente, como o Edmar colocou, foi na casa de 139 milhões de reais. Então, a gente imagina, o primeiro trimestre está vindo bem, com as mesmas margens, não tem porquê ser algo muito diferente. Você tem um mês de fevereiro com 28 dias, que impacta um pouquinho, tirando isso, não tem muita diferença não. Segue tudo como está, precificação forte, seminovos com margem forte, GTF crescendo, entregando resultado. Tá? A gente enxerga um ano forte, olhando para frente, com margens crescentes e a gente explorando todas essas linhas de negócio com crescimento e ganho marginal de margem pouco a pouco. Sobre a segunda pergunta, né, eu reforço o que a gente tem, que é a nossa visão, né? A nossa visão é que realmente tem um ganho de escala do lado de lá, mas para nós, ele é neutro, porque tem um lado positivo para a gente, muito forte, né, que é reduz competição, e quando reduz competição, o preço sobe. Se o preço sobe, melhora a margem para a gente. Então, todo mercado com menos competição, ele acaba tendo um pouquinho mais de preço, que é bom para a gente. Resumidamente, é isso. Ainda não tendo nenhuma opinião formada lá, não. Ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Bom dia a todos, parabéns pelos resultados, obrigado pela oportunidade das perguntas, Renato, Edmar, os demais presentes. Um dos tópicos que eu queria abordar é justamente a penetração de 0 km, chamou a atenção na apresentação de vocês no começo, o comentário de que isso já é representativo dentro do GTF. Então, se vocês, o representativo já do crescimento do GTF. Então, eu queria que se vocês pudessem, na medida do possível, compartilhar o quanto já é representativo da frota, o quanto isso pode explicar do crescimento futuro, qual o nível de demanda que vocês já enxergam para esse produto. E aí, com relação à normalização da indústria, eu queria entender se, quer dizer, vocês deram também um guidance de crescimento da frota ao longo do ano. Eu queria entender, quer dizer, entre hoje e a frota esperada para o fim do ano, né? Como que vocês imaginam essa distribuição de carros no tempo? É uma coisa em que ela é mais devagar no primeiro trimestre, normaliza no segundo e mantém o mesmo ritmo na segunda metade? Ou vocês esperam uma aceleração ao longo do ano? E aí, talvez voltar no último ponto que vocês mesmos já comentaram no final da apresentação, sobre a comparação relativa da depreciação com os peers, né? O que vocês dizem que são mais, que adotaram essa postura mais conservadora. Eu queria só entender o seguinte, por que vocês imaginam que
essa postura mais conservadora é necessária vis-à-vis, quer dizer, o preço dos seminovos já observadamente, né, já subiu. Então, para a frota atual, seria de se imaginar que você deveria conseguir uma depreciação menor. Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Primeiro, o 0 km, né? Só dando um pouco mais de cor. A gente não está dando disclosure do volume que a gente está vendendo mensalmente. Posso te falar que nós estamos girando todo o estoque, né? Nós estamos trabalhando com carro comprado, tudo que estamos colocando, estamos vendendo. Então, realmente, acho que a gente já tem hoje capacidade de venda muito maior do que o que a gente está vendendo hoje. A partir do momento que a gente tiver o fornecimento normalizado, a gente vai ver um crescimento ainda mais forte dessa linha de negócio. O que eu enxergo aqui que posso falar para vocês? Eu enxergo realmente um mercado muito grande. Quando a gente pega de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil carros por ano vendidos para pessoa física, 0 quilômetro, se você pegar a penetração do leasing lá fora, é de 40% nos Estados Unidos, o país onde é baixo é 30%. Então, se você fizer, e país onde é alto é 50%, 60%, 70%. Se você fizer uma conta média para o Brasil, você teria um mercado potencial de quase 480 mil carros por ano. É muito carro para ser vendido. Se você tem hoje pouquíssimos players trabalhando, ainda numa escala que, por mais que mexe o ponteiro dentro do nosso negócio, ainda é pequena perto do mercado, a gente vai ver, é muito mais uma questão de capacidade operacional, de você comprar carro para todos os negócios, entregar, ter um NPS bacana pra caramba e tal, do que limitação de mercado. Então vai ser um crescimento forte, acho que para todos os players dessa indústria, e para mim, de novo, vai ser o maior mercado da indústria lá na frente. Eu acho que não é difícil a gente pensar daqui a 5 anos ter mais de 1 milhão de carros só no 0 quilômetro. Acho que vai ter até mais. Acho que em 10 anos ter 10 milhões de carros é algo, obviamente é difícil prever qualquer coisa para 5 anos ou 10 anos hoje em dia. Mas só para dar um pouco de grandeza do que eu acredito num mercado como esse, que tem um retorno muito bom e que com a escala que a gente tem pelo Rent-A-Car, você consegue realmente ser bastante competitivo e ter a capilaridade que a gente tem hoje para fazer o pós-venda no Brasil inteiro, né? Isso é que diferencia as iniciativas pontuais que existem de players que não têm essa capilaridade e que às vezes começa e para. Esse é um business que surgiu lá fora também ao mesmo tempo, né? Então as montadoras, teve vários cases lá fora explorando essa iniciativa, mas que vários deles já se suspenderam. O prazo médio está durando de 2 a 3 anos, porque o pós-venda é importante. E quando você vem para um país igual ao Brasil, além do pós-venda de manutenção e de serviço, você tem também a questão de prevenção de roubo, fraude, da gente recuperar os carros, isso tudo que é um know-how desenvolvido por nós aqui e que impediu os players internacionais de operar com sucesso, com escala aqui no Brasil. Então a gente vê realmente um mercado bem saudável para a gente explorar aí por bastante tempo. Sobre a segunda pergunta, né, como se dará trimestre a trimestre a frota? É aquilo que eu falei, a gente tem um crescimento hoje, se você pegar no nosso plano, né, tem 2 cenários. Um cenário onde você já pisa mais forte a partir do segundo TRI, e você vê isso mais distribuído, tem algum crescimento no primeiro trimestre que é menor, e depois forte segundo, terceiro e quarto. Pode ser que a gente tenha algum atraso, você vê um crescimento no segundo TRI já maior do que o primeiro TRI, mas ainda menor do que o que dá para fazer no terceiro e quarto TRI. Mas é um pouco nessa linha, cara. Não dá para ser muito exato, vai depender do fornecimento. Acho que o grande ponto é, nós conseguimos entregar resultado e discricionar a decisão de tamanho da companhia. A gente pode comprar mais carro ou comprar menos carro. Então foi importante na pandemia para poder reduzir a companhia rápido, zerar caixa e manter a companhia bem saudável, e da mesma forma agora para poder crescer e aproveitar a retomada, apoiar as montadoras também para poder religar mais turnos. Acho que a gente vai viver ainda um cenário até possivelmente com surpresas positivas mais para frente, tá? Falando do terceiro, aí o Ed pode dar mais cor na questão de depreciação, mas se eu só dar a minha visão primeiro, assim, a gente realmente, primeiro, né? Lá atrás a gente ficava com a depreciação calculando para 0, para aquele negócio, todo mundo um pouco mais ressabiado. Então a gente resolveu, vamos colocar alguma margem de segurança, primeiro ponto. Então tem margem para dar margem positiva. Segundo, cara, está realmente um preço forte. Você acredita que o preço vai cair? Acho que não. A gente está vendendo em relação ao 0, mas eu quero estar preparado para se cair. Ninguém consegue afirmar que não vai ter nada. Ninguém consegue hoje dar certeza de nada. Então a gente quis estar com um balanço bem robusto, bem forte,
sabendo que eu estou tirando um pouquinho de resultado talvez do quarto tri, trazendo para o terceiro ou quarto tri do outro ano, cara, faz parte da vida. Isso não muda o ponteiro. Para mim, essa discussão de depreciação num negócio igual o nosso, que o ciclo é muito curto, ela não deveria nem existir, porque você tem que fazer e você vê rapidamente o resultado. Então a gente vai ver daqui a pouco, o resultado vem mais forte em seminovos. Aí dá para diminuir um pouquinho a depreciação, vai diminuir e vai ficar, mas sempre mantendo uma cautela que eu acho que é mais conservadora, evita qualquer ruído, e o resultado, depois de 12 meses, ele fica normalizado, você começa a ver o resultado normal, porque a margem terminal está mais forte e a depreciação mais forte também. Só complementando aqui, Regis, 2 pontos importantes. Primeiro, claramente, na nossa avaliação, nós estamos vivendo o que internamente nós chamamos de bolha de seminovos. E aí tem tudo a ver com oferta e demanda, oferta reduzida, puxa os preços para cima, na medida em que haja regularização, que o Renato acabou de mencionar, a gente pode viver um cenário onde os preços de seminovos perdem força. Esse é o primeiro comentário e é estrutural. Do ponto de vista da companhia, não nos preocupa os carros que serão vendidos nos próximos 3 ou 6 meses. O cenário já está dado. O carro já está depreciado e o cenário de preços já está aí, é forte. O que nos preocupa e que nos leva a tomar uma atitude mais cautelosa nesse momento são os carros que nós venderemos em 22, né, que entraram na frota a partir da metade do ano passado, né, e nós não sabemos o que vai acontecer. Né, e por que nós não sabemos? É só olhar o que aconteceu em 2020. Né, a volatilidade de preços, né, foi enorme e aí teve consequências sob o ponto de vista de margem bruta de seminovos, resultados seminovos em todas as companhias. Então, por isso, nesse momento, é que nós estamos preferindo ser um pouco mais cautelosos, eventualmente sacrificar resultados no curto prazo, para garantir que a companhia esteja preparada para um cenário qualquer que seja, que já é 2022, quando a gente está falando de depreciação. Nossa próxima pergunta vem do webcast. É do senhor Ricardo Peixinho, da Tagus Investimentos. No final de 2020, o mercado automobilístico estava desequilibrado em relação à oferta e demanda devido à falta de insumos. A previsão da normalização das entregas de carros novos estava prevista para final de março e início de abril. Como está essa situação hoje? As montadoras estão entregando os carros novos conforme as encomendas? Obrigado pela pergunta. Como a gente comentou aqui, né, estão entregando, então tudo que foi encomendado de acordo com o cronograma acordado está sendo entregue e a gente enxerga essa normalização ocorrendo daqui para frente de forma regular, igual a gente comentou, tá? Mais para o segundo tri. A próxima pergunta é do senhor Renato Ramos Hallgren, do Banco do Brasil. Podem comentar sobre a proposta de aquisição da frota GTF da CS Brasil? Essa transação envolveria qual o valor aproximado e quais seriam as fontes dos recursos para a aquisição? Edmar, aqui só reforçando, preliminarmente a gente está imaginando uma transação 100% equity, não temos elementos dessa altura para comentar sobre valor ou sobre timing e outros processos. Tá? A próxima pergunta é de Rodrigo Faria, Sul América Investimentos. Bom dia, Renato, Edmar e Camila. Parabéns pelos resultados. Tenho 2 perguntas, por favor. Poderiam falar um pouco da evolução do SG&A no GTF e o aumento da sua representatividade em relação à receita líquida? E a segunda, dado o cenário ainda difícil de entrega de veículos pelas montadoras, vocês estão tendo alguma piora de gargalo de entrega de veículos no produto 0 km com a aceleração dos investimentos feitos em propaganda? Bom, obrigado pela pergunta. Basicamente, esse aumento do SG&A é toda a estrutura do 0 km que está sendo reportada ali dentro. Então, a gente já criou uma estrutura para vender 0 km e reforço da estrutura de ETF, uma vez que nós teremos mais crescimento. Então, nós aumentamos a força de venda, criamos uma célula B2B digital, a gente reforçou a célula de carro premium para poder atacar também esse segmento de uma forma diferente, e é isso que está ali no G&A. O resultado está vindo, no curto prazo ele aparece, do ponto de vista de venda,
mas você tem um prazo de mobilização, implantação, tem todo um pipeline de implantação de carro no GTF, tá? Mas é só essa mudança estrutural. No press release também, a gente destaca a questão que nesse ano de 2020, o provisionamento de bônus só aconteceu no quarto TRI, tá? Isso acabou impactando as linhas de negócio, nós só comentamos, nós não destacamos do ponto de vista de comparação de resultados, é mais um registro, né, que ajuda a entender a evolução de um trimestre contra o outro. Tá? Então, quando você olha o ano de 2020, como o Renato falou, a estrutura estava bem magrinha, o 0 quilômetro começando, agora ele já está mais parrudo, né? E também pela questão do bônus ter caído todo num trimestre só. Então, acho que esse é o comentário. Nossa próxima pergunta, via áudio, vem do senhor Jorge Lourenção, Morgan Stanley. Bom dia, pessoal. Renato Edmar, parabéns pelos resultados. Obrigado pelo espaço da pergunta aqui. Minha pergunta é especificamente com relação à estratégia de crescimento no RAC. Ele já falou num cenário que a gente já teria um supply normalizado de montadoras, né? A gente, inclusive, tem a percepção também que esse nível de crescimento ele deve ser até mais elevado do que a gente via no pré-Covid do lado do RAC, né? Então, só gostaria que vocês comentassem, se possível, um pouco como que isso conversaria com o mix de top line do RAC e, mais especificamente, se para o Uber poderia significar vocês tendo um aumento de significância desse segmento e indo mais em direção aos outros competidores em termos de quanto que Uber representa do top line de RAC. Muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Jorge. Vou dar um pouquinho mais de detalhes sobre a nossa estratégia aqui, né? Só começando pelo final, né? Nossa ideia não é aumentar a participação no Uber. O Uber, para mim, está ali, é um mercado importante e ele é um buffer de crescimento e ocupação. Nós temos crescido nos outros segmentos. A gente prioriza a pessoa física, como eu falei, estão trabalhando tanto o mensal flex quanto diárias eventuais, e aqui tem um ganho importante, né? A gente está com viagem turismo reduzida, mas com viagem de curta distância aumentou muito com home office. Isso aumentou também em fim de semana, né, que não é mais de 2 dias, ele é de 3, 4 dias, 5 dias, tem gente que pega a semana inteira e trabalha home office de outra região, estão gerando uma outra avenida para a gente. Então, quando a gente pega versus pré-pandemia, eu tenho o turismo reduzido, mas eu tenho várias outras avenidas crescendo. No corporativo, tem um negócio que no Brasil não se considerava, né, não tinha praticamente viagem de carro no corporativo. Isso passou a ter, e a gente tem feedback de vários clientes, hoje eu tenho mais carro alugado por diária no corporativo do que eu tinha antes da pandemia. E passou a ter um feedback, o cara falou que é mais rápido de carro às vezes do que de avião para onde ele ia, porque são viagens curtas e ele tem mais flexibilidade de horário. Isso é um negócio que fica e que vai crescer um pouquinho. A gente também tem os nichos compartilhados, né? Então, desde o mensal flex compartilhado, o pacote pré-pago, que também tem crescido, todos esses outros produtos, eles têm crescido bastante. E eles vão continuar e crescendo muito. A gente está ganhando um pouco de share no corporativo, então quando pega números da porta, a gente ganhou um pouquinho de share, ainda tem muito espaço para ganhar. De novo, a gente começa pela sua pessoa física e vai descendo. E após a vacinação, com retomada do turismo corporativo e do turismo de lazer, a gente vai ter aquele nicho que sempre foi muito importante, que perdeu a representatividade, voltando também. Então, dando ainda mais crescimento para esse mercado. Por isso que a gente acredita que o top line terá um crescimento importante e com um mix ainda mais saudável do que o que era antes do ponto de vista de margem e do ponto de vista de preço médio. O que muda o preço médio é só a questão do mensal, né, que ele também cresce, mas ele tem mais margem. Quando você olha para retorno, o mix é melhor. Foi claro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Alexandre Kogaki, da Eleven. Oi, bom dia, pessoal. Minha pergunta é em relação ao bonde, né? Primeiro, parabéns pelo pioneirismo na emissão. Aí, na verdade, são 2 perguntas, né? Primeiro, a destinação dos recursos, como vocês imaginam, qual percentual seria destinado à amortização antecipada de algumas dívidas? E segundo, se já tem alguma estratégia para proteção cambial, né? Vocês vão fazer um swap, colocar o cap, enfim, alguma estratégia específica para essa parte de proteção cambial. Obrigado.
Alexandre, é Edmar aqui, obrigado pela pergunta. Com relação aos recursos do bônus, aproximadamente 40% devem ser destinados ao nosso CAPEX de expansão, né, que é na base 25 mil carros, né, e os outros 60% seriam para pré-pagamento de dívida. Nesse momento, nós estamos discutindo, né, internamente e já acionando algumas partes terceiras sobre o que é mais interessante para a companhia para pré-pagar ou pagar, olhando sobre a ótica de custo de carrego, custo de pré-pagamento e como é que isso impactaria o nosso perfil de amortização. Então, nós já estamos em execução, né? Acredito que nas próximas semanas a gente consiga ter um resultado bem positivo. Com relação ao RED, o que está definido nesse momento é que nós vamos proteger principal e juros na totalidade. Tá? A gente ainda está numa discussão final sobre as modalidades, seja de internação, seja de RED, e isso deve acontecer agora a partir de março. Tá? Então, mensagem, vai ser tudo protegido, instrumentos em discussão, mas sempre olhando o prazo do bônus, né? Adicionalmente, tentando capturar alguma coisa na curva agora, né? Cupom cambial, juros, isso está bem volátil, então a gente tem que olhar isso com muito carinho. Tá? Eu acho que esse é esse equilíbrio. Deixa eu aproveitar aqui, né? E já puxar perguntas outras que vieram pela web, né? E aí eu vou pedir licença ao Alexandre. Basicamente, falando de GTF, né? Qual é o driver de crescimento do ponto de vista de frota nessa linha de produto nossa? E aí eu passo para o Renato. O que a gente está vendo? Está perguntando aqui sobre se é o principal driver de crescimento do GTF. A gente está focando bastante no GTF, sim, mas quando a gente olha, né, a gente tem falado o seguinte: hoje o RAC ainda é responsável por quase 60% e poucos por cento do nosso EBITDA. A gente quer trazer mais estabilidade ainda para a companhia e enxerga o 0 km com uma avenida de crescimento muito grande. Então a gente vai ver o GTF ganhando representatividade do ponto de vista de EBITDA. Do ponto de vista de alocação de frota de investimento, deve ser mais ou menos meio a meio, porque a gente vê o RAC ainda com muito potencial de crescimento no curto prazo. Olhando mais para o médio prazo, sim, a gente tem mais mercado potencial já aí no 0 km, que permite a gente ter mais previsibilidade e segurança no crescimento do GTF no médio prazo forte, mas o RAC também cresce de forma significativa. Aqui, Edmar, deixa eu ler uma pergunta do Giovanni na GDP. Como estão vendo a evolução do custo de capital esse ano? Giovanni, claramente, olhando em retrospectiva, no auge da crise, houve um aumento importante dos spreads. A partir do final do ano, a gente vê os spreads apontando já para baixo, começando a ter um fechamento. As próprias emissões que fizemos no final do ano, comparadas às emissões feitas durante a pandemia, já mostram isso. Mas, de novo, conversas iniciais, a gente vê claramente que o fato de termos acesso a um novo mercado profundo, né, que foi a questão do bônus, isso vai ajudar a companhia, né, eu diria, não no curtíssimo prazo, mas no curto prazo, a melhorar seu perfil e conseguir ter uma evolução importante no custo de capital, e principalmente do lado da dívida. Tá? Então, melhorou marginalmente, né, tudo comparado a um ano atrás, mas eu tenho uma percepção pessoal de que haverá avanços aqui na Movida nos próximos 6 meses, inclusive melhoria geral da estrutura de capital como um todo. Tá? Falando, tem uma pergunta do Matheus também, sobre a questão do motor de aplicativo, só para deixar bem registrado isso, reforçando o que o Renato já falou, não há intenção de aumentar a participação de Uber em relação ao que ele representa no RAC. Ele é usado como um buffer de crescimento e como uma ferramenta sazonal. Adicionalmente, a questão de competição,
basicamente a gente fala de um mercado onde existem 3 grandes players, Localiza, Unidas e nós, né? E isso é um negócio que acaba restringindo qualquer outro pequeno pela sua representatividade. Tá? Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Gente, de novo, muito obrigado pela presença de todos. Nós temos mais um recorde aí de gente, então um trimestre cheio de recordes. Acho que a gente está aí, de novo, consolidando um novo patamar. Começamos o primeiro TRI muito bem, estamos muito animados com 2021. Quero agradecer a confiança de todo mundo que possibilitou a Movida chegar aqui. E hoje, sem dúvida, temos uma trajetória bastante positiva pela frente. Então, contamos com vocês aí. Quem ainda não alugou um carro, aluga com a gente, experimenta os nossos produtos aí. Tem várias modalidades e vários produtos para atender diversas necessidades. Vamos que vamos, gente. Um ótimo dia para todo mundo. Grande abraço. A teleconferência da Movida está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.